Como é, como é lindo a prece feito por um espírito, essa reverência à Mãe Maria Santíssima. Como nós ainda estamos aquém, reflito nessas horas, como ainda somos pequenos, sendo que os próprios espíritos de luz invocam em suas preces o clamor, agradecem e pedem o auxílio à Mãe da Humanidade, a Mãe Santíssima. Aqui estamos nós, graças a Deus, nessa noite de domingo, hoje dia 13 de julho, ainda sobre as importantes vibrações do último trabalho espiritual ocorrido no dia de ontem, em São José. Trabalho, enfim, a diretoria da casa vai se pronunciar sobre. Nós apenas fazemos a nossa parte. E graças a Deus, muito bem feito. Quem esteve lá, viu. Quem esteve lá, sentiu. Graças a Deus. E a mensagem é importante que todos possam ter a fé fortalecida, a fé em Nossa Senhora, porque até Maria Santíssima também passou pelos seus problemas, pelas suas dores. Até Maria Santíssima precisou de fortalecer e pôr na frente de tudo a sua fé. Nós precisamos também colocar na frente das nossas dores, das nossas dúvidas, das nossas incertezas, a nossa fé também. Você que está buscando ajuda, você que está buscando apoio nessa noite, dedique, a partir de agora, o seu tempo, o seu precioso tempo, a esse processo de cura energética, de fortalecimento da fé, para que você possa ser atendido. A reunião de hoje ela é muito importante, porque eles ainda estão no astral do estado de Santa Catarina. Desde 5 horas da tarde, já fui recebendo as intuições, fui preparando, e por volta de 7 e pouca comentaram, hoje vai ter cura. Avise-os. O recado foi passado. Agora é necessário que nós façamos essa parte. É necessário que cada um de nós não coloquemos as responsabilidades só em Jesus, só em Maria, só no seu santo de devoção, ou só na espiritualidade. Nós precisamos também fazer a nossa cota, a nossa tarefa, a nossa parte. Começa por você pegar uma parte do seu precioso tempo e ali entrar nessa sintonia, vibração. Você pode estar fazendo os seus afazeres, você pode estar no carro, você pode estar no ônibus, você pode estar lavando a louça, passando roupa, não importa. Mas sempre na sintonia. Sempre mentalizando, sempre conectado. Para a espiritualidade, meus irmãos, não tem barreira, não tem tempo, não tem hora, não tem sol, não tem chuva, não tem dia, não tem noite, muito menos feriado. Eles não têm esse peso da matéria que nós temos, que gera inúmeras dificuldades, de dores, desconfortos, desânimos e outras questões energéticas. Eu digo para vocês, eu comentei, se eu não me engano, eu não lembro o dia, enfim, muita coisa aconteceu semana passada com os preparativos, mas tinha algo muito especial chegando para Santa Catarina, para o estado de Santa Catarina. A energia lá no TENS estava muito diferente.
para melhor ainda. Eu me lembro que na terça-feira, ali depois do almoço, quando a gente fechou a lojinha, na terça-feira, já estava mudando rápido. Mas não que estava ruim, mas estava melhor. Ganhou uma carga, um potencial, uma coisa assim. E foi a semana toda a gente fazendo as atividades ali, né? O estudo da terça, a loja abrindo na quinta, aquela coisa toda, toda a programação, tudo fluindo. E na sexta-feira, você que não preparou a sua água, aproveite e vá lá e prepara o seu copinho com água, tá? Na sexta-feira, quando os irmãos de São Paulo chegaram, o Júlio e a Júlio Jesus e a auxiliar, foi uma emoção muito grande, porque ele até relatou ontem lá para os voluntários, na nossa preleção, no início da atividade, porque eu me lembro que ele chegou na porta para entrar ali no TENS e ele parou. Ele ficou parado na porta. O auxiliar dele já tinha entrado, abri a porta, eu convidei, ela entrou, foi colocando os itens deles lá para dentro, para preparar a mesa do cigano. E o Júlio ficou parado ali de fora. E aí ele colocou a mão no peito. Eu virei para ele e falei assim, por favor, pode entrar. E quando eu virei para ele e disse, por favor, pode entrar, o olho dele estava todo já lacrimejado. Aquela emoção forte. Não perguntei por quê. E ele entrou. Entramos para dentro da casa. E aí já estava tudo, a ambiência já estava toda feita, né? Imagina, a energia estava surreal desde a terça-feira. Na hora que ele entrou, para quem conhece o TEM em São José, a casa na matéria é pequena, mas o que está em cima de nós é sem comentários. É um mundo maior, né? E quando ele entrou, e que ele parou ali, quem conhece a casa, quando ele parou ali perto da área do reiki e perto da estante ali que fica os livros de estudos, ali ele desabou. Eu fiquei sem graça, tipo, que reação que é essa? Aí eu cheguei para ele, tá tudo bem, Júlio? Aí ele virou para mim assim, chorando, que vibração que é essa, meu irmão? Ele virou para mim e disse isso. E quando eu olhei lá para frente, onde fica o altar, o auxiliar dele também, totalmente em lágrimas. Aí eu olhei para um, olhei para outro, aí ela virou para ele e disse assim, você está sentindo o mesmo que eu senti? E os dois só lacrimejando de escorrer, mediante o canhão de luz que estava ali. Para mim, assim, a gente está ali todo dia, a gente sente. Eu sabia que tinha algo diferente, mas eu não fico nos porquês. Eu aprendi isso com o Gilberto. Eu não fico nos porquês. Eu vou fazer e deu. Ponto. E deixei eles bem à vontade. Eles foram se recompondo, ofereci uma água e tal. Aí o Júlio sentou, o auxiliar sentou também, e só viraram e falaram, que vibração que é essa? Eu não vi em outro local. Eu fiquei um pouco sem graça, porque, né, a gente está ali para servir, para fazer, eu falo a gente porque eu não faço sozinho, sempre deixei isso muito bem claro. A gente está ali cuidando da ambiência, da limpeza, das energias, tudo com muito carinho, né? Aí chega um dos principais médiuns da casa, né? E foi o Gilberto que solicitou que ele viesse a São José. Ele não veio para cá à toa. E foi maravilhoso, porque você tem um retorno que a condição energética para eles estava acima do que eles já tinham sentido em outro lugar. Ele me disse que, igual ali, ele só sente na colônia. Palavras dele. Ok.
Isso não quer dizer que o TEM em São José é melhor do que os outros lugares. Não, de forma alguma. Doutor Adolfo, o mentor da casa, trata todas por igual. Agora, você manter a energia da casa girando compete a nós na matéria, né? Compete a nós. E aí, seguindo o processo, foi tudo organizado, conheceu toda a ambiência, conheceu a lojinha. E assim, graças a Deus, tudo contribuiu para um maravilhoso trabalho. Um trabalho que veio com a energia dos irmãos ciganos espirituais, exatamente, irmã Patrícia. E na sexta-feira, o Júlio, numa conversa comigo, que aí, quando a gente está preparando ali, gente, na sexta-feira, a espiritualidade, ela sempre passa alguns toques finais. Às vezes vem para a intuição do coordenador da casa, chega alguma coisa para mim, ou às vezes se manifesta, ou vem pela intuição, pelo médium, que vai fazer o trabalho naquele dia ali seguinte. Só que para a espiritualidade, o trabalho não começa no sábado. Para mim ficou muito bem claro que o trabalho já estava começando naquela terça-feira, quando eu senti que estava um conforto, uma tranquilidade, uma paz assim muito grande, uma energia muito boa. E aí na sexta, quando eu estava conversando com o Júlio, enquanto eu estou contando isso aqui para as pessoas que não puderam estar lá no sábado, tem muita gente já sendo atendida dentro da casa de vocês agora. Agora. Se mantenham em vibração, tá? Os espíritos sabem o que vocês precisam. Vou continuar aqui o que eu tenho que falar. E teve um momento que eu estava tomando um café com o Júlio lá, tomando um cafezinho no final, já estava tudo pronto, a gente já ia embora, né? Eles iam para o hotel, ia embora para casa. Eu perguntei para ele, Júlio, nessa questão de um atendimento espiritual no Templo Maria Santíssima, não tem o engessamento dos espíritos, né? O trabalho ele é cigano, mas pode acontecer de um irmão espiritual, de uma outra linha, de uma outra corrente, tipo protetor, médico, manifestar, passar uma mensagem, né? Ele, sim, é isso mesmo. O cigano, ele está ali, mas ele nunca está sozinho. Tem uma equipe, como a gente sabe, né? Ok. Fomos embora. Chega no sábado, começa as atividades. Detalhe, as atividades começaram no dia 12, no sábado, à 00:01. Quando o relógio zera e entra a nova hora e o novo minuto do novo dia, 00:01, já tinha fila de espíritos lá fora esperando para serem atendidos. Isso palavras da própria espiritualidade, ok? Estou só entregando para vocês o que foi falado lá. Ok. E aí, toda madrugada, o auxílio aos desencarnados de toda a região e também de lugares mais distantes, mas do estado da Santa Catarina. Tranquilo. E aí, nesse processo todo, 7 horas da manhã a equipe está lá, fazemos a nossa proteção energética, fechamos a corrente, como a gente sempre faz, cada um já sabe as suas atividades, às 8 horas começamos a distribuir as senhas para o pessoal que começou a chegar. Todo o processo aconteceu, fluiu naturalmente, graças a Deus, graças a Deus. Quero agradecer a equipe por todo o empenho. E nesse sentido, as palestras aconteceram, e quando o médium foi concentrar, nós tivemos a grata surpresa, o grande presente para todos nós, da manifestação de outros irmãos espirituais.
Ou seja, o doutor Adolfo autorizou, a ambiência permitiu, a corrente energética formada pelos voluntários deu condições para que o médium, com aquela vibração toda que o emocionou na sexta-feira, permitiu que tudo fluísse naturalmente. Nesse sentido, uma mensagem maravilhosa que vieram de dois irmãos espirituais. Nós tivemos a mensagem do caboclo Sete Flechas, na sequência, a mensagem do baiano Zé do Coco. Duas mensagens espetaculares. E, por fim, veio o cigano. Por fim, não, que tivemos uma surpresa lá depois do almoço ainda, que eu vou narrar. E veio o cigano Juan Domingues para fazer o trabalho, conforme nós já sabíamos, que seria um atendimento espiritual cigano. A mensagem do baiano Zé do Coco, ela está sendo preparada, está sendo editada, a gente vai compartilhar em breve, assim que tivermos as autorizações da equipe de São Paulo. Eu não posso compartilhar nada sem autorização de lá, porque é um material que é da casa, ok? É direitos autorais do Templo Maria Santíssima. Assim que tiver editado, eu vou compartilhar. E nós temos já editado a mensagem do caboclo Sete Flechas, onde ele fala sobre a fé e a fé de Maria Santíssima. A fé de Nossa Senhora, mediante tudo o que ela passou. Então, eu convido agora uma mensagem pequena, não é muito grande, os irmãos se manterem em concentração. Eu vou compartilhar essa mensagem com vocês. E só para concluir meu raciocínio, para a gente pegar a vibração da mensagem da espiritualidade, que é o mais importante, né, gente? O trabalho todo aconteceu e muitos dos irmãos, dos consulentes e dos voluntários que ontem lá, em algum momento do atendimento, veio na mente, na memória, a lembrança de alguém, algum familiar que já tinha feito a passagem, já desencarnou, né? Foi visitado. Tinha acontecido isso em São José. Aeróbus chegar com esses irmãos familiares de pessoas que, né, estão ali passando pelo atendimento. E isso foi ontem narrado pelo irmão espiritual, o cigano Juan Domingues. Então, vários irmãos que foram lá para buscar o auxílio à saúde, o atendimento espiritual e terapêutico. Quero agradecer também a equipe de Reiki, que manteve a célula energética toda funcionando dentro da casa, gerando condições, com todo o vibracional. O trabalho foi impecável. E, nesse sentido, os consulentes e alguns voluntários, enfim, receberam um abraço. Um abraço através de uma emoção, através de uma lembrança de alguém, através de um carinho, através de sentir um cheiro diferente, através desses irmãos que vieram com autorização para estarem perto dos seus. Olha que rico isso. E mais um detalhe, nesse mesmo ponto que o Juan Domingues passou. Muitos irmãos espirituais foram autorizados, tiveram autorização para vir no aeróbus, ficaram ali aguardando, eles foram atendidos também pela espiritualidade e ficaram aguardando. Alguns, infelizmente, os seus parentes encarnados que estavam no mental, a vontade, o interesse de ir lá no atendimento, não foram ou não puderam ir, não importa o motivo, mas a visita foi. Olha o respeito, o comprometimento dessa falange de Maria Santíssima de trazer eles, mesmo ainda não tendo total certeza que nem todos os encarnados estariam lá
para receber essas visitas, sem eles saberem. Porque a espiritualidade sabe que tem um livre-arbítrio também. A pessoa pode ir como ela pode não ir, por N motivos. Mas eles sempre fazem a parte deles. O trabalho seguiu maravilhosamente, várias visitas aconteceram. E quando acabou, já estou concluindo essa explanação, quando acabou, já após almoço ali, o irmão espiritual, o senhor Juan Domingues, solicitou que ficássemos na ambiência que tinha uma outra pessoa para chegar. E que ela estava com muita dificuldade para chegar na casa. Aí a gente sabe os porquês, né? E lá de manhã ele disse que muitos que iriam chegar ali para serem atendidos estavam passando por grandes batalhas, provações, impedimentos para chegar fisicamente lá. E nem todos conseguiram chegar. E aí, após almoço, terminou o atendimento e pediu que ficássemos ali na ambiência, que tinha uma alma para chegar ainda, ela seria atendida. Ok. Houve o processo de desincorporação, mas ficamos ali na ambiência, conversando com o médium, mas tudo em sintonia, até que, passada uma meia hora, chegou essa alma, essa pessoa encarnada, que com muita dificuldade, ela conseguiu chegar lá na casa. Porque ela só consegue sair da casa dela para ir na casa espiritual, ou ir lá na lojinha comprar um produto da saúde dela, quando a pessoa que convive com ela não está em casa. Então ela vai correndo escondida, porque ela é maltratada por causa disso. Maltratada até fisicamente. E ela conseguiu chegar. A espiritualidade conseguiu levar ela até lá. E ela chegou no horário, após o horário que nós havíamos divulgado, que as senhas seriam distribuídas até as 14 horas. Ela chegou lá, era quase 3 horas. Mas para nós, está tudo certo. Se a espiritualidade falou que aguardemos que tem uma alma ainda que vai chegar para ser atendida. E ela está tendo muita dificuldade para chegar até aqui. Fizemos a nossa parte, graças a Deus. Graças a Deus. Como diz o Dr. Schultz, se conseguirmos salvar uma alma, a missão daquele dia está cumprida. Não é assim que o Gilberto fala? Pois é. Chegou, foi atendida, e para nossa surpresa maravilhosa, com a manifestação de um dos médicos, que é um dos braços direitos do Dr. Bezerra de Menezes, que é o Dr. Andrei. Uma calma, paciência, mais calma do que o Dr. Schultz para falar. Um carinho incrível, gente. O Dr. Andrei atendeu ela, aí já não era mais o cigano, não era mais o Zé do Coco, não era mais o Sete Flechas, o caboclo, já era o doutor. 4 manifestações dentro de um único atendimento. A gente vê como que a vibração é importante e como que eles são atenciosos conosco, né? E aí, no final, o doutor Andrés agradeceu a ela, passou as orientações, ela foi embora, né? Aí o doutor Andrés só disse assim, muito obrigado. Muito simples, muito calmo. Muito obrigado. Eu estava aqui esperando por ela. Você já pensou o que é um irmão espiritual, um dos braços direitos de Bezerra de Menezes, ir ali e dizer, eu estava esperando por ela. Eu vim aqui por ela. A missão do espírito, a missão desse irmão espiritual com aquela alma que estava lá.
Então, assim, é de emocionar, é de deixar o olho lacrimejando. Gilberto sempre fala, a casa não oculta as mensagens de ninguém, não é isso? E por que eu estou narrando isso aqui para vocês? Primeiro, exatamente, dona Edna, bênção. A sua frase aí foi certeira. E foi bênção para todo mundo, sabe? Porque foi todo mundo atendido com muito carinho, com muito amor, que é o que a casa de Nossa Senhora faz em todos os pontos de luz que ela existe. Gilberto sempre preza que, quando Gilberto fala assim, ó, eu estou preocupado com a casa, o Gilberto não está preocupado só com São Paulo. A casa, para ele, é todos os pontos de luz, meus irmãos. É o que ele já relatou para nós. Então, quando a gente faz tudo com muito amor, se dedica, apoia, ajuda, não importa a maneira, seja distante ou próximo, não importa, é a casa, é a luz de Nossa Senhora. É isso que é importante a gente sentir, é isso que eu quero transmitir para vocês. A minha missão aqui, nesse momento, não é só relatar para vocês acontecimentos de ontem, não. Eu estou tentando passar uma energia que ainda está na ambiência, está no astral de Santa Catarina. Quando eles disseram mais cedo, avise-os, hoje vai ser um dia de cura. A noite hoje vai ser de cura. Então, algumas pessoas já estão emocionadas. Algumas pessoas estão agradecendo. Tem gente aqui agora agradecendo por essas almas serem socorridas. As pessoas estão se sentindo gratas, não é por elas, não. Elas estão se sentindo gratas pelos outros serem atendidos. É o que o irmão baiano Zé do Coco falou lá ontem, na palestra dele, quando ele disse que nós não devemos olhar só para a nossa dor, porque a dor do outro deve ser nossa. Porque a minha energia, ela pode ajudar a energia do outro irmão que está com dor, que está desesperado, que não sabe o que fazer. Às vezes a gente acha que é só a gente que tem dor. E como a gente ouve, né? Será que não tem pessoas com dores maior do que a nossa? Exatamente, irmã. Quantos irmãos necessitam mais do que nós? Então, assim, no que isso tudo reflete? Gente, é o amor de Nossa Senhora. Você vê essa atitude desses espíritos dessa forma, esse carinho, esse compromisso, sabe? Um ser espiritual que está junto do Dr. Bezerra de Menezes e que vira e fala assim: eu vim aqui e estava esperando por ela. Já pensou? Com tanto trabalho que esses irmãos têm para fazer? E, ao mesmo tempo, eles sabem que acima deles, falando dos irmãos espirituais, está a Mãe Santíssima. E é isso que ela espera da gente. Mãe Santíssima precisa que nós sejamos pacientes, que tenhamos compaixão, primeiro conosco e depois com o outro. Lembrando que compaixão é uma coisa, dó é outro tipo de sentimento. Então, gente, mais do que ser uma mensagem, fatos acontecidos, e se preparem que o Júlio vai trazer isso. Nada melhor do que o próprio médium que esteve na ambiência relatar isso. É que aqui nós somos uma família. Nós somos uma família. Vocês, dentro das possibilidades de cada um, vocês nos auxiliam também para que a coisa aconteça. Vocês fazem suas doações quando a gente pede flor, quando a gente pede material de limpeza, quando a gente pede para pagar o aluguel. Gente, está cada um ajudando como pode.
E você quer um sentimento mais gostoso, mais gratificante, você vê que aquilo que você auxilia, sem cobrança, tá? Mas aquilo que você auxilia está cumprindo a sua missão. A esses voluntários que deixam suas famílias para estarem lá conosco. Então, a gente tem que abrir mais o nosso coração e a nossa visão para a gente entender a grandeza da oportunidade que nós estamos sendo e tendo de não só receber, mas de poder dar também ao que Nossa Senhora confiou a nós. Por que que nós reencarnamos no estado de Santa Catarina? É só por causa da colonização alemã, austríaca e de outras regiões? Pelo lado material, acredito que sim. Mas qual a nossa ligação espiritual com a santa, que é a padroeira desse estado? E se você que está assistindo aqui agora, que você não é do estado de Santa Catarina, mas você está numa noite que se chama Encontro com Maria Santíssima, já parou para pensar qual a sua participação, a sua ligação com Nossa Senhora? Esquece igreja, religião, casa espiritual, esquece isso. Você, o seu espírito, qual que é a sintonia, a ligação do seu espírito com Nossa Senhora? A ligação, você que morou em São Paulo, que está me ouvindo agora, e que agora está no estado, já parou para pensar qual que é a sua ligação com a Santa Catarina? Eu falo por mim, vim de Minas Gerais. Qual a minha ligação com a Santa Catarina? Bom, um dia que o meu coração estiver forte, eu falo sobre isso. Haja coração. Sabe, gente, não existe o acaso. Não existe o acaso. Tudo bem, eu fui para lá porque eu casei, porque eu montei um negócio, eu fui para estudar, beleza. Mas tem algo acima disso. Sempre vai ter. E tem aqueles que estavam no estado da Santa Catarina e que hoje foram para outros lugares, para outros países. Tem um compromisso lá também, ligado à espiritualidade que também está lá naquelas regiões. Então, gente, a partir de agora, eu vou compartilhar aqui a mensagem ontem, trazida pelo irmão espiritual Caboclo Sete Flechas. Ouçam com o coração. E depois da mensagem a gente retorna. Só um minutinho. Pessoal, só um minutinho, tá? Por gentileza, só um minutinho. O Cristo veio a este mundo consciente da ignorância do ser que ele ia enfrentar. Por fé,
ele exemplificou nas formas mais simples como o homem pode superar as suas próprias mazelas. Por fé, Maria Santíssima reuniu aquele grupo que, após a crucificação, sentiram abandonados, perdidos. Aquela alma, aquele corpo franzino, foi que reuniu a todos para dar seguimento à missão de propagar no mundo do amor. Maria Santíssima, por fé, reúne vocês para que juntos possam compartilhar, compactuar o amor coletivo. Não são almas qualquer, são almas que têm um compromisso maior de assumir responsabilidade, de ajudar o próximo, pois a ação de ajudar traz para a própria vida a condição de melhorar. Aqui, vocês estão para juntar-se no ideal de solidariedade em prol de um mundo melhor, de uma vida melhor, melhorando a sua conduta, o seu pensamento. A vida naturalmente vai melhorar. As dores serão sanadas. As dificuldades serão superadas, para que possa servir cada vez mais na seara do amor. Caboclo, 7 flechas. Salve Jesus e fiotada. Salve Jesus. Então, nessa mensagem, o irmão espiritual deixa bem claro, né? Que aqui nós estamos unidos para trabalhar a solidariedade. E, ao mesmo tempo, a gente conseguir vencer as nossas barreiras, tudo aquilo que temos de problemas. A espiritualidade, ela sabe todos os nossos problemas, todas as nossas dores. Às vezes até algo que a gente não sabe ainda, eles tentam já cortar para evitar antes que o problema aconteça. Muitas cirurgias aconteceram lá ontem. Muitos tumores foram tirados. Graças a Deus. Graças a Deus. Muitos mesmos. E às vezes a gente pode ficar um pouquinho chateado, ou tipo, eu queria, na hora, eu estava com um monte de coisa na cabeça para perguntar lá para o irmão espiritual, na hora de eu passar, e às vezes eu esqueci, não lembrei de fazer aquela pergunta, fiquei sem jeito de perguntar. Não se apega a esses detalhes, não. A espiritualidade sabe de tudo, confia. Tudo ali que te passou é para te auxiliar na sua saúde, destravar o que está travado na sua vida. Mas eu não perguntei sobre aquela situação. Eles sabem. Às vezes uma vela que te indicou ali, um banho que te passou, o que está no seu braço,
A fitinha que está no seu braço, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Aquilo que você não falou, que você não perguntou, que você não pediu, está na fita do teu braço. Estão pedindo para falar aqui, ó. Está na fita do braço deles. Então, não se apegue, não deixe o seu vibracional cair quando acontecer isso, não. É normal. Tá? Tá dado o recado. Então, gente, é o amor, é a fraternidade, é a união. Tá tudo dentro do processo, irmã. Tá tudo dentro do processo. Fita que leva tempo para cair, fita que já caiu, tá tudo certo. Os irmãos estão sempre junto conosco, tá, gente? Não é uma fita, não é uma vela que vai agarrar eles e nós, não. É a nossa fé, é o nosso magnetismo, é a nossa conduta, são os nossos pensamentos, a nossa cabeça. Por isso que o Gilberto sempre fala, cuida da cabeça, para manter a sintonia também, né? Para manter a sintonia, a fé. Então, gente, só temos que agradecer a Mãe Santíssima por essas oportunidades. Os caboclos já estão visitando as casas, tá? Já acabaram de falar aqui também. Então, assim, você que pediu, eu já avisei antes para que quem quisesse, para você que pediu, você está sendo atendido. Muitos que não puderam ir, mas que estão na sintonia aqui agora, estão sendo atendidos agora nessa vibração nossa e serão atendidos de madrugada também, tá? As pessoas que vocês estão mentalizando vão atender durante essa noite. Peça que vos serás dado. Peça que vos serás dado. Foi afirmado isso por Cristo Jesus. A você que está fazendo a oração da ansiedade, você que mora em outra cidade, que está fazendo a oração da ansiedade, que sonhou recentemente com seu pai, está tudo no processo. Confia, tá? Você aí, da região aí do Alto Vale, confia. Vamos entregar para a Mãe Santíssima, vamos ser gratos. A você que está buscando aí no sul do estado as oportunidades, o seu projeto de caridade, trabalhe mais a tua paciência, trabalhe mais o seu vibracional, que eles estão acompanhando. Na hora certa, as oportunidades vão aparecer. Tudo tem um planejamento. A intenção é boa, é nobre, mas é necessário estar preparado melhor, seguir fortalecendo os laços na fé, não se envolver em questões que podem desanimar. Eu continuo falando para a mesma pessoa do sul do estado, porque essa região aí tem muitos ataques. Então, tudo vai acontecer na hora certa, de forma correta. Então, gente, é importante que cada um possa se manter firme. Outra coisa importante, tá? Vamos lá, estão pedindo, vamos lá. Dentro dos lares. Isso foi passado pelo Juan Domingues lá, coletivamente. Mantenham sempre objetos magnetizados dentro da casa de vocês. Uma cruz, uma imagem, pedra, aquele cristalzinho que você usa lá do lado da sua cama, com as suas pedras, lá no seu altar, não importa o local. Seus santinhos de devoção, tá? Não importa também o que você usa, suas ervinhas, mas dentro do seu lar, itens magnetizados, cruz ansata,
outros tipos de cruzes, se você tem um punhalzinho, a ferradura cigana, isso está sendo tudo magnetizado. Inclusive, nessas visitas que eles estão fazendo nas nossas casas, eles estão magnetizando isso tudo. O que é o magnetizar? É colocar mais vibração, para que nesses itens eles ganhem mais força para proteger os lares e as famílias. Sabe quando você contrata alguém para ir na sua casa para fazer um serviço? Por exemplo, tá? Tô falando para ninguém, exemplo. O cara vai lá arrumar o ar-condicionado. O pintor vai lá retocar alguma coisa. Você chamou um eletricista para arrumar alguma coisa lá. Entendeu? O cara foi lá arrumar a máquina de lavar. Você sabe o que está entrando ali dentro da sua casa com aquela pessoa? Não estou desmerecendo a pessoa, mas energeticamente você sabe o que está entrando dentro da sua casa? E até nós mesmos. Será que a gente sempre se protege? Sabe o que a carga que está acompanhando a gente, ou tentando nos atacar? Então, esses itens, não precisa de ser todos, não. Que você tenha eles energizados, magnetizados dentro da sua casa, seja no seu altarzinho, seja onde você acende a tua vela, seja no cantinho lá da sua cama, onde você põe o seu copo com água. Procure manter sempre dentro das possibilidades um copo com uma flor de qualquer cor, ou rosa de qualquer cor, dentro da sua casa. Eles dizem que se nós soubéssemos o poder que uma pétala tem de ajudar na vibração dentro da casa, imagina um botão de rosa, imagina uma flor, põe no copinho ali e deixa. Põe lá perto da sua santinha, onde você quiser. Olha, gente, são todos os elementos que eles passam para que a gente se proteja. Muitas das coisas eu sei que vocês sabem. E esse irmão que agora está atuando conosco na casa, ele trabalha muito a energia da proteção. Entenderam? Trabalha muito essa questão da proteção. É necessário proteger, organizar, para depois abrir os caminhos. É necessário cuidar da saúde, para depois você ter força, ter disposição, para você seguir no caminho que vai se abrir. Como que alguém doente vai começar um projeto se você não consegue nem levantar da cama? O seu projeto vai por água abaixo. O seu investimento vai por água abaixo. Então é necessário você ter saúde, ter disposição, estar bem. Ah, mas a minha saúde está boa. O meu projeto não pode começar? Você está preparado? Você está preparado nesse momento para aquele projeto? Então, a espiritualidade vê tudo, né? Agora, do ponto de vista energético, de proteção para casa, para os familiares, para a família, procurem ter algo no altar de vocês. Não precisa de comprar só no Templo Maria Santíssima, não, gente. Igual o Gilberto fala, vocês encontram em qualquer lugar. Na casa você consegue um preço melhor e você ajuda a casa. E os itens já saem de lá energizados. Tudo que está na lojinha já está energizado. Então, nós sabemos que cada vez mais eles têm falado para a gente prestar atenção na proteção com os lares. Só que cada entidade, cada hora, traz uma orientação de um jeito. É que a coisa vai mudando. A espiritualidade não é engessada. Então é importante a gente, dentro do nosso livre-arbítrio, estarmos preparados, amparados, né? Que ali é energia de proteção, de união, de cura. Para você não esquecer que no domingo você tem um encontro com Nossa Senhora, com as vibrações dela. Para você não esquecer de ler aquele livro. Que enquanto você está lendo o livro, você está na sintonia. Gilberto não fala para ler pelo menos uma página? Pois é. Você vai esperar a próxima reencarnação para você terminar de ler aquele livro? Que você foi lá pedir ajuda para o irmão espiritual e ele te sugeriu? Será que naquelas páginas ali não tem o que você está precisando? Falta só aquilo ali para virar uma chave que você ainda não conseguiu virar? Enfim, os irmãos do mundo maior sabem de tudo, né?
Então é isso, meus irmãos. Que nós possamos estar alinhados, preparados nessa sintonia, fortalecidos na fé, na fraternidade, porque hoje, gente, hoje, eu falo isso com muito respeito, mas é a realidade. Todos aqueles que riram de vocês, que riram de nós, eles vão chorar. Mediante as dores que eles vão passar. É que o momento é delicado. E a gente vai ter que ser aquilo que o irmão Caboclo Sete Flechas disse. Fraternos. É o que o doutor Bezerra de Menezes tem falado mês a mês. Fraternidade. Será que guardar comida é só para nós? Por falar nisso, se eu puder pedir, quando vocês forem lá no TENS, puderem levar 1 quilo de alimento, a gente fica muito agradecido para a gente continuar doando. Tá? Muito obrigado. Então, meus irmãos, tomar bastante cuidado com as informações que são recebidas de outras fontes que nem todas são confiáveis. Cada um escolhe o que quer ver, cada um escolhe a informação que precisa e que quer ouvir. Mas nem todas, nesse momento, são fidedignas. Algumas geram ansiedade, onde as pessoas esperam de algo acontecer naquele dia, naquele momento, e nada acontece. É importante que cada um preste atenção nos sinais. O Cristo não deu data, mas ele deixou os sinais. E todas as orientações estão sendo passadas. E mais do que isso, os sinais estão sendo vistos pelos irmãos. O que está para acontecer na economia, o que está para acontecer na política, não só do pau-brasil, está falando aqui o país do pau-brasil, que é o Brasil, né? Mas também em outros países. Esse resto desse ano é o grande momento da grande preparação. Ano que vem, numa época dessa, muita coisa já não vai mais estar funcionando. O mundo vai estar de pernas para o ar. É necessária, então, a preparação da fé, a prudência nas atitudes, nos sentimentos. Nada é tão doloroso no espírito desencarnado do lado de lá, o remorso do suicídio, teremos muitos suicídios, e o remorso de não ter perdoado, da mágoa e do ressentimento, de não ter resolvido o que era para ser resolvido. Bom, se era para falar, a gente fala. Está falando. Vamos fazer a prece? Agora é a hora de nos conectarmos ainda mais com a energia de Nossa Senhora. Você pode mentalizar seus parentes, seus conhecidos, amigos, para você, para as pessoas que você sabe que lá no seu trabalho estão com problemas. Para você que está ansioso por causa de projetos, definições. Persevera. Persevera. Nós já estamos sendo preparados, sintonizados para a vinda do doutor no final do mês. Loção fluídica espiritual.
Que a falange dos médicos, conduzida por Dr. Bezerra de Menezes. Que a falange dos protetores, conduzida pelos irmãos espirituais, Caboclo Sete Flechas, Caboclo Guaraci, Baiano Zé da Estrada, Zé do Coco, ao Caboclo Pedra Branca, ao xamã Touro Sentado, ao Caboclo Tupinambá, a Cabocla Indaiá, a Cabocla Jurema, ao irmão espiritual Pai Miltinho, a irmã espiritual Vó Catarina e toda a sua falange, a irmã espiritual Pai Benedito e Pai Tomás, Pai João de Aruanda, Pai Joaquim da Angola, aos ciganos Júlio Del Toro, Juan Domingues, sob a coordenação do barô espiritual Dom Carlos Ramírez e a irmã Esmeralda, a nossa irmã espiritual cigana Carmesita, que fez a prece de abertura e que vai fazer a prece no final. Que todos esses irmãos, todas essas equipes, nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais que estão todo dia, todo tempo conosco, a nossa gratidão. Ao Caboclo Cobra Coral, salve a tua força do seu cajado. Ao Velo Moisés, que do astral conduz e que vai dar agora a sua última volta cíclica. Aos estudiosos de Moisés, do grande brasileiro, na primeira volta cíclica, o Ato dos Apóstolos. Na segunda volta cíclica, o Brasil e o Apocalipse. E na terceira volta cíclica que está iniciando, o Apocalipse do Armagedon. As últimas palavras desse grande irmão serão transmitidas a todos, onde ele vai cumprir essa missão. A Santa Catarina. A Maria Santíssima, a nossa mãe. Mentalize agora o rosto de Nossa Senhora. Imagine agora uma imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, a pintura do rosto de Maria, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora de Lourdes, todas elas. Todas elas. Oração a Nossa Senhora da Saúde. Virgem Puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a despenseira de todas as graças. Na nossa fraqueza e no nosso desânimo, apelamos hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade. E atrevemo-nos a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-nos em nossa enfermidade, dai-nos a saúde do corpo, para que possamos cumprir os nossos deveres do corpo e para que, com ânimo e alegria, e com a mesma disposição, possamos servir o vosso Filho Jesus. E agradecemos a vós, a saúde de todos os enfermos, a todos os irmãos que estão nas UPAs nesse momento, nas filas dos hospitais, nas emergências, aos irmãos que estão recebendo diagnósticos de tristeza por parte de equipes médicas,
famílias que estão tristes com resultados de exames. Nada é possível para o médico dos médicos. Mãe Santíssima, cura, proteja, liberta, traga a saúde do corpo e da alma. Permite que seja depositado nessas águas tudo o que nós precisamos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade, e que assim seja. Pela proteção, rogamos a São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, e tu mesmo dos teus venenos. Que assim seja. Salve São Bento. Amém. 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 Oração a Santa Madre Teresa de Calcutá. Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando tiver sede, dai-me alguém que precise de água. Quando eu sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, deixai-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, ponde ao meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus minutos. Quando eu sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimado, desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir necessidade da compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesma, em mim mesmo, voltai minha atenção para outra pessoa. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dai-lhes, através de nossas mãos, Senhor Jesus, o pão a cada dia, e graças ao nosso Senhor e nosso amor, compassivo, de paz e de alegria. Amém. 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 Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, nosso Mestre Jesus, eles nunca forçaram ninguém a nada. Muito menos a espiritualidade vai forçar as pessoas. Cada um no seu tempo. Por isso que o estudo espiritual é importante, para a gente saber lidar com essas dores. Como disse Jesus, a tua fé te curou. A pessoa quis. A pessoa teve fé. A pessoa buscou. A pessoa autorizou. Agora, além disso, é necessário manter o processo. É aí que entra a reforma íntima. Dentro de um atendimento espiritual, dentro de uma igreja, dentro de um grupo, de uma energia, nessa egrégora que estamos aqui agora,
tudo é maravilhoso. Amanhã, nós temos as nossas rotinas, nossos compromissos, e de mantermos a nossa seriedade e compromisso com nós mesmos, com o nosso corpo, com o nosso espírito, com a nossa alma. A missão é conosco. E o próprio Cristo diz: quando eu voltar, porventura, encontrarei fé na terra? Sim, mas infelizmente, só entre os cristãos do novo mandamento, sejam quais forem as religiões em que se encontrarem, estes saberão perseverar até o fim. Ou seja, só quem estiver na sintonia do verdadeiro amor. Porque o novo mandamento é aquilo que ele nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como diz Marques da Cruz, estudioso das centúrias de Nostradamus, desde que animados de boa vontade, amai-vos uns aos outros. Profecias de Nostradamus, Centúria 16. Os que não têm boa vontade para viver o novo mandamento de Jesus, que é a religião de Deus, o amor universal, porque Deus é amor em todo o universo. Esses, desgraçadamente, não têm fé para formar no rebanho único. A eles é endereçada particularmente, ou seja, não vai ter ninguém para te salvar, a advertência do Cristo no seu evangelho, segundo Mateus, onde diz: a hora em que não cuidais, porque só cuidais dos prazeres mundanos e da matéria, voltará o Filho de Deus. Palavras do grande brasileiro. Mensagem de Jesus aos sobreviventes. Que assim seja. Tudo está diante dos nossos olhos. O grande brasileiro. Tudo diante dos nossos olhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. O grande brasileiro. Olha o nome e sobrenome dele. Está aí no chat. E suas respectivas encarnações. O início e o fim. De A no primeiro nome, a Z lá no sobrenome. O Álfaga e o Ômega. A voz que clamou no deserto, que também foi João Batista, o primo de Jesus,
O ser que batizou Jesus, no qual ontem me foi confirmado e me dada a missão de trazer os ensinamentos dele. E nós vamos fazer. E que assim seja. Em breve vem aí o Brasil e o Apocalipse. Esse livro é muito difícil de encontrar, só na internet. As águas estão fluidificadas. Quem tiver algum desconforto, você pode passar em alguma parte do corpo. Em algum momento, em qualquer dia, sempre tem água fluidificada, passa angústia, ansiedade, passa um pouquinho no coração. Onde está sentindo uma dor, vai lá e passa. Pensa em tudo que a espiritualidade pediu para falar essa noite sobre a proteção nos lares. A proteção, a porta, a gente tranca antes do ladrão entrar. Não queira trancar uma porta com ladrão lá dentro. Isso já é uma preparação para a grande penumbra que vai começar, energética e material, intensificando os passos para o temido e final 3 dias de trevas, no qual nós já estamos percorrendo os 42 meses. Muito obrigado a todos. Fiquem agora com as vibrações na prece da irmã Carmesita. Preces ao Arcanjo Miguel, sempre, tá? Ele está agindo. E a grande espada dele vai dividir Brasília. Só que muita gente vai embora. Uma gente boa e gente que não é boa. Que Deus abençoe a todos. Salve Jesus. Salve a nossa mãe, Maria Santíssima. Uma boa noite a todos os irmãos. Nessa hora bendita, curvamos os nossos espíritos em gratidão, mas também em rogativas. Todos nós temos os nossos pesares, todos nós temos as nossas aflições. Mas é exatamente nesse momento que o anjo nesse momento, busquemos o silêncio da nossa alma, para que assim consigamos ouvir as orientações que vêm através de uma emoção, através de um pensar, através de uma brisa, através da paz que sentimos quando somos tocados pelo amor de mãe. E quando soarem os sinos, que possamos estar prontos para receber Maria Santíssima em nossos corações.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossas aflições, Mãe Santíssima. Ah, como é bonito ver a luz de Maria. E cada um de vós pode sentir. Abram os corações, porque solamente quem ama pode visualizar o imenso amor de Maria. Alegrai-vos, porque benditos sois vós que estão sobre o manto de Maria Santíssima. Graças a Deus.